pessoal! Começa agora o Cidadania e Serviço Público. Na entrevista de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o momento político e a situação do serviço público no Brasil, com o presidente da CNSP, Antônio Tutilho. E ainda, servidores públicos reclamam da falta de hospital de referência na região de Sorocaba e Jundiaí. Estes são os destaques dessa edição. Eu sou Mariana Oliveira e o programa da FESPESP está no ar. Servidor público, cidadão, mais um programa Cidadania e Serviço Público. E hoje a nossa conversa é com o Antônio Tutilho, que é presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e também vice-presidente da Central dos Servidores Públicos, a Pública. Tudo bem, Tutilho? Graças a Deus, tudo bom. Para mim é uma grande satisfação, é uma grande alegria estar aqui sempre. E eu quero parabenizar a Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, na presença do presidente Gozzi, porque é uma maravilha a gente ter um programa que já há 19 anos está à disposição do servidor público, que luta pelo servidor público e, portanto, a gente só tem que parabenizar o trabalho e está muito contente, mais uma vez, participar disso que realmente é um serviço que se presta não só para o servidor público, mas para a população em geral. Nós é que temos o prazer de ter você mais uma vez aqui conosco, Tutilho. E próximo de mais um seminário da CNSP que vai acontecer lá em Serra Negra. Isso, perfeito. Acho que podemos até conversar um pouco sobre isso, porque em 2016 já tivemos um seminário, saiu de lá uma carta da CNSP e muita coisa daquela carta ainda está aí no ar sendo discutida, né, Tutilho? É verdade, é verdade. Isso prova que a coisa muitas vezes acontece, e é típico dos governantes, né, que nós discutimos muitas coisas e as coisas não caminham, né? Se discute, verifica. O que a gente está verificando no Legislativo, Gozzi, é um negócio alarmante. É um negócio que o Legislativo perdeu a credibilidade, o Executivo perdeu a credibilidade e, pior, o próprio Judiciário perdeu a credibilidade. Então, nós estamos, assim, verificando todos aqueles temas que nós debatemos no ano passado, eles continuam verificando aí na praça que a maioria não foi resolvido. Por que não foi resolvido? Porque não foi resolvido porque o nosso executivo falha, o nosso legislativo, então, nem se fala em termos da corrupção total que se desencadeou no país, violentamente. E o pior, Gozzi, é que a gente percebe que os governantes conseguiram uma coisa impressionante, destruir o país. Com a corrupção que invadiu o Brasil inteiro, eles conseguiram destruir as maiores empresas do Brasil, como a Petrobras, como a Eletrobras, que agora querem privatizar, e tantos Brás da vida aí. E daí vem o governo e diz assim, olha, sabe qual é o grande culpado de tudo isso? É o servidor público. É o servidor público que estourou a Previdência, é o servidor público que realmente gastou demais, a folha é muito alta. Veja, é uma coisa impressionante, não dá para acreditar que nós, servidores públicos, vamos descontar mensalmente 11%, não igual ao INSS, que tem um teto, hoje 5 mil e alguma coisa. Qualquer valor que você receba, você tem que contribuir com 11%. E o governo tem que contribuir com mais 22%. Ora, como é que com cada R$1.000 você mês a mês coloca 330 durante 35 ou 40 anos e aí no final você vai dizer, olha, está quebrado. Está quebrado porque nós fomos incompetentes. Está quebrado porque nós colocamos o dinheiro que tinha que ser aplicado para pagar a aposentadoria, foi desviado completamente de rumo. E aí é que vem o governo dizendo o seguinte, olha, nós temos que fazer a reforma da Previdência, que era uma coisa que nós debatemos já lá atrás, né? Que nós achávamos que já estaria resolvido e nada está resolvido, né? Por quê?
porque o governo mente descaradamente, porque não tem déficit nenhum. Está provado, inclusive, na CPI, que já tem o primeiro relatório, eles já colocaram claramente que a Previdência é superavitária. Isso tem dados oficiais da Anfip, dizendo que é superavitária. Deu, nos últimos anos, 70, 80, 65, 50 bilhões de superávit. Mesmo com a crise, deu 11 bilhões de superávit. E vem dizer que está apurado. Aí vem o governo e diz assim, Gózi, todo ano acontece isso, era 25% que eles retiravam da DRU, desvinculação da Receita da União, mas aquilo é a Previdência, já foi aprovado no orçamento, não, mas vou retirar isso aqui, porque nós queremos colocar em outros lugares. Ora, como é que você pode dizer que alguma coisa é deficitária, que está furada, e você tira 25%? E mais ainda, agora o 25% passou para 30%. 30% do orçamento da Previdência que deveria estar lá, que eles dizem que está furado, eu tiro. Olha, isso é um absurdo. Tutílio, e é uma reforma, Tutílio, porque está mais difícil de enganar a população. Continua enganando, né? Mas está um pouco mais difícil. Tá mais difícil. Então é uma forma de manter de serem reeleitos aqueles que estão lá. Sim, é o distritão. Porque sabem que 40% ou mais sairão. Né? Sim, sim. A população vai deixar de votar em muitos deles, então eles fazem isso para tentar se segurar. Sem dúvida, eu acho que o povo, a população tem que entender que nós temos que ter mudança. A grande maioria dos que estão lá no Congresso não merecem voltar, porque a grande maioria se envolveu em corrupção. Porque agora, já foi decidido ontem, viu, Gózi? Foi decidido que com a grita da população, esse pseudo 3 bilhões e 600 não vai acontecer mais. Não é que não vai acontecer o fundo, aprova o fundo sem valor e aí a comissão de orçamento lá na frente vai definir qual o valor. Então deixa o povo ficar quieto agora e depois a gente resolve e a gente consegue. E pode ser muito mais. Pode ser mais do que isso. Olha, não é possível, né? O povo tem que saber, tem que renovar o nosso Congresso. Precisam pessoas novas, pessoas que não têm nada com esse ou com aquele segmento, ou os partidos estão deteriorados completamente. Pessoas novas, pessoas que têm respeito, que têm credibilidade, que têm honestidade acima de tudo, para mudar isso. Nós temos que mudar. Não há como fazer diferente. Estava ouvindo até alguém falar, que eu concordo plenamente, que hoje tem uma guerra esquerda e direita. Ou você é da direita, você odeia a esquerda. Você é da esquerda, você odeia a direita. E quem paga é o povo. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que colocar pessoas que se envolvam com a população. Hoje, o que acontece no país é que os políticos querem se beneficiar só eles. Tudo que é feito para beneficiar o político, tudo que é feito para beneficiar o partido que eles estão colocados. E o povo? Não, o povo vai viver. A grande discussão hoje, né, Tutílio, eles foram eleitos para nos representar, para representar o cidadão, Sim. para representar aquele que o elegeu. E, na verdade, o que eles estão querendo é representar a si próprio. A si próprio. A gente tem dito até que é um Congresso ilegítimo, porque se recebeu dinheiro para votar medidas provisórias, está representando quem? Pois é. Não, e quando você fala em medida provisória, foi verificado que houve medidas provisórias compradas. Quer dizer, para a empresa A ou empresa B, é a Gerdau, é a JBS, é a Odebrecht, foram compradas. E como é que você pode acreditar num Congresso desse que não nos representa? Eu digo o seguinte, hoje o Congresso não representa o povo brasileiro. Pois é, Tutílio, nós temos que falar um pouquinho aí para o cidadão e para o servidor público também em especial, porque na verdade ele é que décadas após décadas administra o Estado, na verdade. Claro. Não é o eleito. A questão do voto de qualidade, né, Tutílio? Sem dúvida. Do voto consciente, de acompanhar aquele que foi eleito. Claro que a gente tem que mostrar para a população, e é importante isso, né? A população hoje tem ojeriza ao servidor público.
porque ela não sabe o que está acontecendo. Ela acha que o governo quer fazer as coisas boas para a população e o servidor não faz. É o contrário, o servidor quer fazer o melhor para a população. Nós temos obrigação de atender bem a população, só que não tem estrutura para isso. Não tem, você vai num posto de saúde e não tem medicamento, não tem aparelhamento, não tem pessoal, né? E enquanto isso, o culpado é o servidor público. Nós temos que mostrar que o culpado é o governante, que não colocou recursos lá. Hoje, é uma lástima o que acontece com a saúde no nosso país. Estava vendo agora esses dias, Rio Grande do Norte. A coisa está assim, de uma forma que você não consegue enxergar pessoas nos corredores, como em todos os lugares de posto de saúde que tem aí, pessoas que não são atendidas, não tem como operar. Falido, é um sistema falido e não tem recurso. E eles culpam o servidor público. Então a população tem que entender, tem que verificar na próxima eleição quem são os candidatos. Ele tem ficha suja? Ele participou de alguma coisa? Ele fez alguma coisa? Não. Então esse tem que ser retirado. É o voto consciente. É o voto consciente, aquele que eu vou colocar alguém que vai me dar um retorno. Não é alguém que foi alguém que deu dinheiro para ele na campanha e ele tem que atender aquela empresa. Não, isso tem que acabar. Nós temos que atender o povo, temos que atender aquela população, na parte da saúde, da educação, da segurança e tantas outras coisas. Serviço público. Serviço público em geral. Tutílio, nós vamos fazer um pequeno intervalo para um noticiário nosso e voltamos e vamos conversar um pouco sobre o seminário que acontecerá este ano lá em Serra Negra. Fiquem com o noticiário e voltamos já já. Os estoques de sangue em São Paulo estão mais uma vez em estado crítico, mas você pode contribuir fazendo doação nos hospitais aqui da capital. O banco de sangue do Hospital do Servidor Público Estadual está funcionando de segunda a sábado, das 8 às 4 da tarde. Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Voltamos à conversa com o Antônio Tutílio, presidente da CNSP. Estamos de volta com o nosso programa e conversando com Antônio Tutílio, presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e também vice-presidente da Pública, Central do Servidor. E a CNSP vai agora em Serra Negra novamente para mais um seminário. Queria que você falasse um pouco sobre o que será esse seminário, Tutílio. Olha, esse seminário já está sendo programado, porque, na verdade, para você preparar um seminário em que todas as nossas filiadas do Brasil todo comparecem, e mais as entidades de São Paulo, que são inúmeras, né? Então você tem que ter uma preparação muito grande. Nós estamos preparando isso desde o início do ano e ele acontecerá de 25 a 29 do mês de outubro, em Serra Negra. E nós já montamos vamos ter a parte política, né? Vamos convidar um jornalista de expressão. Temos também uma outra palestra em que vai dar um visual assim do que acontece entre o jovem e aquele que já é mais veterano, que às vezes não é valorizado. A experiência desse não é verificada em relação ao jovem que aparece agora. Então vamos debater um pouco isso, que acontece em todas as entidades, acontece em todos os setores. Vamos ter uma outra palestra em que até o próprio Gozzi também vai participar conosco, e nós temos um prazer, já convidamos, e que nós vamos debater o que as nossas filiadas têm que fazer, o que elas têm que se movimentar, como que elas têm que participar, qual o caminho daqui para frente, o que nós devemos perseguir e informar o servidor público, não só o servidor público, mas principalmente a população. É isso que nós estávamos falando, a população precisa conhecer aquilo que está sendo realizado no seu município, no seu estado, na sua entidade. Então isso vai ser um debate muito importante, em que a gente vai estar mostrando para as entidades que elas têm que se movimentar mais, que elas principalmente têm que se unir mais. Uma coisa importante que
queremos que aconteça nesse seminário é mostrar a necessidade dessa união. Porque se nós nos unirmos, porque muitas vezes acontece que nós temos, por exemplo, 10, 20 entidades, e cada uma quer fazer o seu trabalho isoladamente. Nós defendemos que tem que ter uma união geral. Tipo assim, o servidor precisa ter um representante, não é um representante, o servidor precisa ter uma bancada dentro do Congresso. Por quê? Porque a gente já tem essa experiência. Quando vamos conversar com alguém, um deputado, e já houve até exemplo típico disso, em que fomos procurar o deputado e ele diz assim, você procure a sua bancada. A minha bancada é ruralista. E qual é a bancada do servidor? Nenhuma. Nós temos o deputado Arnaldo Faria de Sá que nos ajuda. E que mais? Qual é a bancada? Não tem bancada. Então, e com tantos servidores que nós temos e mais as suas famílias, nós temos que ter pessoas sérias, honestas, que vão representar quem? O servidor público. Então, não adianta as 10 entidades colocarem 10 candidatos ou 20 candidatos. É preciso dizer quais são os melhores e todas colocarem o seu trabalho, a sua força em cima desses melhores para permitir que eles sejam eleitos e que eles realmente façam um trabalho em prol do servidor público e, claro, em prol da população do nosso país. Até porque, né, Tutílio, o servidor público, como eu já falei há pouco, é quem administra, na verdade, sim, o Estado, o município, o país. É quem conhece a administração pública. Precisa estar lá, né, Tutílio? Eu costumo dizer, viu, Gozzi, que tem uma frase do Arthur Cedrin, lá no meu tempo de associação, em que ele dizia, em cada ação, em cada atividade que o Estado realiza, tem a mão do servidor público. Exatamente. E o pior é que o governo diz assim, tem muito servidor. Mentira! Tem uma pesquisa realizada que na Europa, nos Estados Unidos, no mundo como um todo, a média de cada 100 elementos da população, a média é 22 a 23 servidores públicos. Sabe quanto é a média do Brasil? A cada 100 da população? 12. A média do Brasil, 12 e a média geral, 22, 23. Então, ninguém pode dizer que nós temos muitos servidores. Existe uma falta de planejamento, e falta de competência, porque tem lugares que tem muitos servidores e lugares que tem poucos servidores, e nos lugares principais. Então, aí, cria-se mostrando para a população que há muitos servidores. Mentira. Cria-se na população que o servidor ganha muito. Mentira. Por quê? Eles pegam, principalmente, os desembargadores, pegam os juízes, pegam o Ministério Público, e aí vai dizer, pega essa média e acha que todo mundo ganha igual a esses. Mentira. Pega 50% da nossa população de servidores são professores. Quanto ganha um professor? Ridiculamente falando, hoje eles querem colocar o início de qualquer carreira a R$5.000. E até hoje o ministro da Educação, até eu estranhei, né? Ele diz assim, não, para professor catedrático, você não pode começar com R$5.000. Claro que não pode. Mas eles querem simplesmente achatar todo mundo para não permitir que se chegue a um teto. E eles falam de teto, e na verdade o teto não é para todo mundo, porque quando você pega o Ministério Público, os desembargadores, os juízes de uma forma geral, bom, os penduricalhos que tem os juízes, os desembargadores, os deputados, porque o deputado tem um salário, mas ele ganha 3 vezes mais que esse salário com todos os penduricalhos que ele tem. Todos acima do teto. Todos acima do teto. Os juízes ganham auxílio moradia, mesmo ele morando naquela cidade e tendo sua residência própria, né, dele, ele ganha auxílio moradia. Sabe quanto? R$4.000 por mês, além do salário, e fora outras coisas. Teve um juiz que ridiculamente, foi acho que de Mato Grosso, que ele ganhou no mês R$500.000.
e foram perguntar para ele sabe qual foi a resposta dele? Não estou nem aí. Mas nós também não estamos nem aí para ele, mas o problema é que isso é verificado como se fosse generalizado, como se todo mundo ganhasse isso, e não é verdade. Nós temos que separar isso. A grande maioria dos servidores públicos, eu digo principalmente os professores, ganham pessimamente, são mal remunerados, não têm estrutura para trabalhar, e isso a população precisa saber. Pois é, você deu um dado aí interessante, 12 servidores a cada 100 habitantes. Veja bem, parece um número grande? É 12 para atender segurança, saúde, educação, justiça, é quase nada. Quase nada. E agora o governo também aprovou essa questão da terceirização. O que você acha da terceirização que pode vir para o serviço público? Eu acho que a terceirização é um desastre total. Porque já, mesmo não tendo a aprovação, e nós debatimos isso há tanto tempo atrás, ela começou a invadir o serviço público na parte da atividade meio. Então, agora vai para a atividade fim. Agora vai para a atividade fim, esse é o mais grave. Porque enquanto ele está na atividade meio, que não deveria nem ter nessa, né, faz uma limpeza, faz um servicinho aqui e lá, o pessoal estava aceitando. Mas na hora em que tem uma atividade fim, hoje, eu vou dar um exemplo. Nós temos na Secretaria da Segurança Pública, quem cuida dos telefonemas, daquilo que está acontecendo, não são policiais, são pessoas contratadas. E a segurança é uma atividade fim. Daqui a pouco vai entrar na Justiça, daqui a pouco vai entrar na Secretaria da Fazenda. O médico terceirizado. Mas, meu Deus do céu, isto vai dar um transtorno, porque o grande problema deles é reduzir custo. O grande problema deles é não ter responsabilidade. E precisa ter responsabilidade. Na medida em que o Roger já falou e nós colocamos, o servidor é aquele que atua em favor da população. Ele tem obrigação de atender bem a população. Agora, um terceirizado não tem responsabilidade. Nenhuma. Não dá para cobrar esse terceirizado. Ele, sabe, a coisa não vai funcionar porque não pode ser terceirizado a atividade fim. E já foi aprovado. Já foi aprovado. Já foi aprovado. Isso é um risco incrível que vai acontecer no Brasil inteiro. Tutilo, no último minuto, queria que você desse os dados do encontro lá em Serra Negra, do seminário. Outra vez, quando vai ser? Que dias? Nós vamos fazer em Serra Negra, no Hotel Rádio, e ela será realizado de 25 a 29 de outubro, agora próximo, né? Então, vamos já encaminhar as inscrições já a partir do início do mês que vem. O pessoal se inscreve e já estamos tomando todas as providências. Estive lá agora nesse final de semana para realmente montar a estrutura toda e fazer com que haja uma participação efetiva, e tenho certeza que nós vamos conseguir reunir esse grupo todo e fazer com que, principalmente, união, gente. Sem união não conseguimos nada. O governo quer desunir, nós queremos unir. Quando nós unirmos, nós vamos ter força e vamos ter possibilidade de mudar muita coisa no nosso país. Conversamos no nosso programa de hoje com Antônio Tutilo, presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e também vice-presidente da Pública Central do Servidor. Fiquem agora com a Mariana e o nosso noticiário. E vamos ao noticiário desta edição. Salário de juízes e desembargadores de São Paulo triplica por causa de pagamentos extras, como, por exemplo, o auxílio moradia. Alguns salários podem chegar a mais de R$100 mil. Os dados estão no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por causa da Lei da Transparência, mas a página não informa o que cada salário extra representa. Essas informações foram divulgadas porque a ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça, determinou que os tribunais de todo o país enviassem ao Conselho informações detalhadas sobre salários e valores extras que os juízes recebem. O benefício para os juízes e desembargadores é lei,
mas a gente sabe que no alto escalão do judiciário não é preciso viver de aluguel e muito menos apresentar recibo de pagamento. E a situação está complicada para os servidores de Sorocaba. Os conveniados do IANSP estão sem assistência na região. Há 3 anos, falta um hospital de referência e tudo precisa ser feito aqui na capital, tanto os exames quanto consultas médicas. Na realidade, o problema começou em 2014, quando a Santa Casa rompeu os contratos com os convênios médicos. E aí, no mesmo ano, nosso governador Geraldo Alckmin prometeu uma solução, mas, pelo jeito, ele esqueceu dessa promessa, né? Esperamos que essa vergonhosa situação de Sorocaba se normalize o mais rápido possível. E depois de muitos meses falando sobre a PEC, vocês conferiram aqui também na entrevista com Antônio Tutilho, finalmente temos uma boa notícia para dar sobre a reforma da Previdência. A Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, a COPAB, junto com o senador Paulo Paim, conseguiram instaurar a CPI da Previdência. É a primeira vez em 92 anos que o INSS vai sofrer uma investigação severa. Serão apurados desvios de verbas, fraudes, sonegações e todos os tipos de irregularidades. O presidente da COPAB, o Arley Martins, falou em entrevista que as investigações vão provar que não existe déficit na Previdência e ele acredita que a operação será pior do que a Lava Jato. A COPAB e o senador Paim realmente merecem o nosso reconhecimento, né? Felizmente, ainda podemos contar com alguém que luta pela sociedade dentro daquele Congresso. E terminou mais um Cidadania e Serviço Público. Você sabe que pode acompanhar essas e outras notícias no Facebook e no Instagram da Federação. É só digitar FESPESP que você vai encontrar a gente lá. Lembrando que o programa é transmitido na TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Dá para assistir pela internet também, é só acessar www.tvaberta.tv.br. Eu agradeço muito a sua companhia e te espero no próximo programa, às 9 da noite, atualizando você com muito mais notícias sobre o serviço público. Uma boa semana e super beijo!